No mundo empresarial dinâmico de hoje, as organizações precisam de um roteiro claro para navegar pelos desafios e alcançar seus objetivos. É aqui que entra o processo administrativo, fornecendo uma estrutura organizada para os gestores guiarem suas organizações rumo ao sucesso. O processo administrativo consiste em 4 funções fundamentais: planejamento, organização, direção e controle, ou PODC. Essas funções estão interligadas e trabalham em conjunto para garantir a eficácia organizacional. Ao entender e implementar essas funções, as organizações podem melhorar seu desempenho, adaptar-se às mudanças e alcançar um crescimento sustentável. O planejamento, primeira função do processo administrativo, envolve definir metas organizacionais e determinar o melhor curso de ação para alcançá-las. Ele abrange a análise da situação atual, a previsão de tendências futuras e o desenvolvimento de estratégias e planos de ação. A organização, segunda função, concentra-se na criação de uma estrutura para a implementação. Isso envolve projetar a estrutura organizacional, alocar recursos e definir funções e responsabilidades. A direção, terceira função, envolve orientar e motivar os colaboradores a atingir os objetivos organizacionais. Isso inclui comunicar-se de forma eficaz, fornecer instruções claras e promover um ambiente de trabalho positivo. Por fim, o controle, quarta função, garante que tudo esteja de acordo com o planejado. Isso envolve monitorar o desempenho, identificar desvios e tomar ações corretivas para manter a organização no caminho certo em direção aos seus objetivos. Dentro do processo administrativo, o planejamento opera em diferentes níveis dentro de uma organização. Esses níveis incluem planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico concentra-se na direção de longo prazo. O planejamento tático traduz metas estratégicas em ações específicas. O planejamento operacional foca na execução de tarefas no curto prazo. Seção 4. Planejamento estratégico. Um olhar detalhado. O planejamento estratégico é um processo sistemático que as organizações usam para definir sua direção de longo prazo e tomar decisões sobre como alocar recursos para atingir suas metas. A primeira etapa do planejamento estratégico é o diagnóstico estratégico, que envolve a análise dos ambientes interno e externo para identificar oportunidades e ameaças. Essa análise ajuda a entender o cenário competitivo da organização, as tendências de mercado e os pontos fortes e fracos internos. Após o diagnóstico estratégico, é feita a definição da missão, visão e valores da organização. A declaração de missão define o propósito da organização e como ela pretende servir seus stakeholders, enquanto a declaração de visão descreve as aspirações da organização para o futuro. Por fim, os valores representam os princípios orientadores que moldam a cultura e o processo de tomada de decisão da organização. Seção 5. Planejamento tático. Construindo a ponte. O planejamento tático traduz os objetivos estratégicos em ações e planos específicos para diferentes áreas funcionais ou departamentos. Ele se concentra em como alcançar os objetivos estratégicos e fornece um roteiro para a gerência intermediária alocar recursos e implementar estratégias de forma eficaz. O planejamento tático garante que todas as partes da organização estejam trabalhando em sincronia para atingir as mesmas metas gerais. O planejamento tático envolve dividir os objetivos estratégicos em objetivos menores e mais gerenciáveis, atribuídos a departamentos ou equipes específicas. Esse processo exige uma colaboração estreita entre diferentes áreas funcionais para garantir o alinhamento e a coordenação. Por exemplo, se o objetivo estratégico for aumentar a participação de mercado, o departamento de marketing pode desenvolver um plano tático para lançar uma nova linha de produtos, enquanto o departamento de vendas pode se concentrar na expansão para novos mercados geográficos.